completando. Então, é justamente isso. E hoje o tema é justamente sobre essa questão de não dar o seu poder a outras pessoas. Porque quando você começa a perceber, ser e reconhecer todo esse poder que já está aí dentro de você e de verdade poderosa, não há ninguém que possa fazer isso a não ser a pessoa mais importante da sua vida, você. Não importa onde você esteja na sua vida, no seu momento, no seu ambiente, se é lá embaixo ou se é lá em cima ou onde quer que seja. Se você deseja mudar, se você deseja galgar outros caminhos, se você deseja percorrer de uma maneira diferente, você precisa de fato assumir algumas questões para você. E quando você sai do externo, você entra no seu interior e você vai passando por esse processo. Sabe como as camadas da cebola? Você vai eliminando as camadas da cebola. E quanto mais você vai eliminando as camadas da cebola com essa consciência, mais você vai adentrando em outros patamares da sua vida. E não precisa doer. Não precisa ser dolorido. Pode ser sim, com leveza, facilidade, tranquilidade, alegria, sabe? Em alguns momentos, o que vai se requerer ali muito profundamente é a sua consciência, o seu reconhecimento de tudo isso. E aí, nós não podemos falar sobre poder sem assumir a questão da autorresponsabilidade. É isso. A autorresponsabilidade, sim, de você se impor, de você se colocar em primeiro lugar, de você trabalhar todo esse processo dessa maturidade emocional. E quando não há maturidade emocional na vida de nenhuma poderosa, se ela não assumir a responsabilidade diante da vida delas. Então, poderosa, sinceramente, eu vou perguntar aí para você. Você acredita, sim, que você vai realizar os seus sonhos, aqueles seus sonhos mais ousados aí da tua vida? E aí? Como é que vem aí dentro de você? Ai, Jane, lógico que eu acredito. Ai, Jane, não, eu não estou aqui confiando em relação a isso ou aquilo. Então eu te pergunto, sinceramente, você acredita que você vai conseguir realizar e solucionar os seus maiores problemas, independente das circunstâncias que você esteja vivenciando na sua vida? Sinceramente. Quando eu pergunto isso, quais circunstâncias, poderosa? Quais que impede você, que põe você para baixo, que te prende e que ainda impede você de conquistar o que de fato você deseja e você merece? Dificuldade financeira, governo, crise, guerra, a sua crença, o que é de fato? Tem pessoas que não mudam porque ela tá colocando lá, o Deus não é bom com ela, não tem dinheiro, tá com problema no relacionamento, tá com problema de saúde, tá com sobrepeso, tá com N dificuldade. E aí? E tá sempre se colocando aonde? Lá embaixo. Tá sempre se diminuindo para caber na caixa de alguém. Poderosa. Se você não começar hoje, parar de olhar lá fora e começar a olhar aqui dentro, se não for hoje, vai ser quando? Se não você, será quem? Será quem? Então o que tem impedido você? É o quê? Falta de saúde, falta de disposição, arrogância, orgulho, falta de oportunidade, falta de apoio, falta de tempo, falta de dinheiro. Tem um marido chato, o problema está no marido, o problema está no emprego ruim, na baixa autoestima, nos vícios, no medo, no cônjuge, no pânico diante da vida, crise conjugal. O que é de fato que tem impedido você e te colocado para baixo? O que de fato? Comece olhando para a sua vida, poderosa. Comece olhando para a sua vida. Olhe para a sua vida.
cada área da sua vida. Nós temos aí, quando nós falamos de seres sistêmicos, nós temos aí grandes áreas da nossa vida. Nós temos 11 áreas da nossa vida, onde eu posso dizer para você que a nossa vida, ela é totalmente... Deixa eu arrumar aqui o painelzinho aqui, que está dando uma travadinha aqui. Nós temos grandes áreas da nossa vida, né? E essas áreas da nossa vida envolvem toda a parte emocional, espiritual, conjugal, a parte de filhos, a parte social, a área intelectual, a área financeira, a área emocional. Então nós somos seres sistêmicos. E uma área, ela não evolui se nós não tivermos as outras áreas também equilibradas. Então, por isso que eu pergunto, poderosa, como é que está a sua vida? O que está impedindo dentro dessas áreas? Suas emoções, seu financeiro, seu lado intelectual, o seu lado servir, o seu lado conjugal, o seu lado emocional, o seu lado espiritual, olhando para toda a sua vida, o seu lado pilar saúde. Como é que você tem olhado para a sua vida, para cada área dessa? E saiba, poderosa, que quando eu estou dando poder para o outro, estou apenas validando, afirmando que o outro tem capacidade disso, o outro pode fazer isso, para o outro é muito mais fácil. E para você, poderosa? Quando você assume a autorresponsabilidade diante da sua vida, assumir a autorresponsabilidade é olhar para uma emoção sua, assumir a autorresponsabilidade é ter uma disposição em relação a ânimo. Não importa como foi hoje, eu escolho como mudar essa situação. Não importa qual é o estilo, como você está sendo em relação ao seu hábito. A autorresponsabilidade é você se assumir diante daquilo que você está fazendo na sua vida. Então, a autorresponsabilidade, sim, é aquela crença de que você, poderosa, é a única responsável pela sua vida e pelos seus resultados que você vem colhendo. E aí, quais são os resultados que você vem colhendo na sua vida? Autorresponsabilidade, até o termo aqui, a definição disso, autorresponsabilidade, é a crença de que você é a única responsável pela vida que você tem levado. E a única responsável pelos resultados e colheitas que você tem recebido. Poderosa! Não dá para você plantar maçã e querer comer tomate. Olha a semeadura que você vem fazendo. Tem poderosas que quer ter lá um relacionamento perfeito. E olha o que ela está plantando no seu relacionamento. Tem poderosas que quer colher muito e muitos resultados financeiros. E essa mesma poderosa, ela não quer tirar o bumbum da cadeira. Tem poderosas que tá lá com a sua vida, a sua saúde sexual lá embaixo. Mas pergunta o que ela está fazendo para cuidar disso? Nada, só julgando que o problema é o marido, que o marido não olha, que o marido isso, que o marido não procura, que o marido X, que o marido Z. Autorresponsabilidade, poderosa, é você olhar para tudo isso. Uau! Qual é a área aqui que eu não estou satisfeita e como é que eu posso melhorar isso? O que se requer de mim para eu perceber, ser, fazer agora que vai mudar a minha vida para outros patamares? E aí você começa a olhar também que muitas pessoas têm muito aquele de entregar. Para quem que você está lá de fato entregando lá o leme da sua vida e depois dizer que foi o outro que errou? Para quem? É para o seu marido, que seu casamento não tá bom. É para o chefe, porque a sua carreira estagnou lá. A sua carreira tá estagnada, por isso que eu estou revoltada com o trabalho. Os amigos. Eu entreguei nas drogas porque eu não tenho amigos. Meus amigos não dão bola para mim. O problema é a namorada, porque eu larguei a faculdade devido à namorada, devido ao companheiro, devido a isso, Quem é? Porque é muito fácil você entregar todo o poder para o outro, entregar todo o leme, sabe, o barco da sua vida, a pilotagem, a autorresponsabilidade do barco da sua vida em alguém. Ou pilotar o avião, é muito fácil colocar o piloto para pilotar o avião da sua vida, do que o quê? Assumir essa autorresponsabilidade, sabe por quê? Porque quando a gente entrega
o leme do barco da vida para o outro, a gente se exime, a gente se esquiva da nossa autorresponsabilidade. E aí, para dizer que o que? Ah, não, o problema não é meu, o problema é o outro. Quem errou foi o quê? Foi o outro. E aí, poderosa, quem é que você conhece, né? Você conhece alguém que vem vivendo aí, de fato, dificuldades tremendas e dizendo que não merece isso? Eu ouço poderosas demais. Ai, Jane, eu não mereço, meu filho. Me respondendo, eu não mereço esses problemas que eu tenho financeiros da minha vida. Ah, eu não mereço esse problema que está acontecendo no meu relacionamento. Eu não mereço isso, Jane. Jane, eu não mereço ser enganada. Eu não mereço ser enganado pelo meu sócio, pela minha sócia. Eu não mereço isso. E aí, o que acontece, poderosa? Tem muitas coisas quando a gente fala sobre isso. É lógico que tem muitas coisas que sim, que nós não merecemos. Por exemplo, tragédias e catástrofes. Porque tem coisas na nossa vida que acontecem, 10% de tudo aquilo que acontece na nossa vida, aquilo não está no nosso controle. Sim, de fato não está. Uma tempestade, um tempo completamente fora do nosso controle. Sim, a gente não consegue controlar isso. Mas sim, mesmo em dificuldades em relação a catástrofes e tragédias poderosas, o que acontece? A dor em relação àquilo é inevitável. Aquilo vai doer dentro de nós, vai doer, nós vamos vivenciar aquela luta, mas o sofrimento, ele é opcional. Ou seja, não importa o que eu esteja passando, pode doer. Até porque nós não podemos ignorar as nossas emoções. As emoções vêm, de fato, como um presente, muitos deles como um presente. Que presente está disponível aqui para mim? Para que eu possa ir para outros patamares na minha vida. Tem pessoas que elas estão ali com o seu nível de saúde, estão com o seu nível de obesidade, estão com o seu nível de estresse lá em cima. E a pessoa ela só muda quando ela vai, às vezes, no médico, que o médico fala, olha, a pessoa que fuma, vamos dar um exemplo de uma pessoa que fuma, chega lá no médico com questões de problemas de pulmonar, e o médico diz, se você não parar de fumar, você vai morrer. Você pode morrer hoje, você pode morrer daqui 5 minutos. O que acontece? Muitas dessas pessoas, ela tem aquele choque. Uau, eu preciso viver ainda, eu mereço viver, eu quero de fato estar vivendo, eu quero de fato aproveitar ainda o melhor da minha vida. Doeu ela ouvir aquilo, doeu ela ouvir um profissional dizer, você vai morrer, se você não mudar os seus hábitos, as suas atitudes, você vai morrer. Só que o sofrimento é opcional. O que essa pessoa pode escolher? Ela pode escolher parar de fumar, ela pode escolher cuidar das suas emoções, até porque o vício, o fumar, ele está ligado a um vício. Toda pessoa viciada, não importa o tipo de vício, ela na verdade está aplicando aquilo para preencher algum buraco vazio que está dentro dela. E quando essa pessoa preenche esse buraco, ela adentra no seu processo do seu conhecer, do se perceber, ser e receber todo o presente que ela já é, como um ser divino grandioso, ela vai sim assumir a autorresponsabilidade, vai passar a se cuidar e vai passar a fazer de fato aquilo que vai enriquecer para a vida dela, para que ela possa mudar os seus resultados. Qual é o resultado de uma pessoa viciada? Ela está sempre lá, alimentando ainda mais. O que vai acontecer lá com o pulmãozinho dela? Vai chegar uma hora que não aguenta mais. Não aguenta mais, que o nosso corpo vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Chega um momento que aquilo vai explodir. E a primeira coisa que acontece, poderosas, quando nós trabalhamos as nossas emoções, o nosso corpo, ele tem o poder de se autocurar. Vocês viram o porquê do tema? Não dê o seu poder a outras pessoas, porque quando você joga a autorresponsabilidade para o outro, né, a responsabilidade do outro, você na verdade está dando todo esse poder seu, de você fazer isso, de você adentrar nesse processo de autocura. Mas muitas pessoas não têm nem consciência de que isso está acontecendo na vida dela. Tem muitas pessoas
que elas dizem, nossa, mas quanto que é esse teu processo, Jane? Eu quero, de fato, passar por esse processo. Olha, o meu processo é assim, eu vou fazer todo esse trabalho aqui, mas daqui pra frente é você que vai fazer. Eu vou dar 100% dos meus 10%, porque 90% é você que vai fazer. A grande maioria fala, uau, eu escolho, eu mereço e eu vou mudar de vida com a sua ajuda. E outras pessoas fazem o quê? Uau, mas Jane, mas qual é a garantia que você me dá em relação a todo esse trabalho que você faz? Porque, olha só, eu quero responsabilizar alguém. Então, eu já quero culpar alguém por aquilo que já está lá dentro, que eu não quero mudar. E aí, poderosa? E aí? Quando a gente adentra nesse processo de autorresponsabilidade, nós vamos entendendo que a autorresponsabilidade é a certeza de que ninguém muda ninguém se ela não mudar primeiro a si mesmo. Porque nós somos sim um reflexo. Eu gosto até de mostrar aqui. Cadê meu espelhinho? Ah, o meu espelhinho tá passeando lá na sala. Na verdade, tudo aquilo que tá aqui dentro eu acabo refletindo lá fora. Então, quem é? Quando eu pergunto para você, quem você gostaria de mudar? Quem você gostaria de mudar hoje? Você gostaria de mudar o que tanto? Quem tanto você gostaria de mudar? Seu marido? Seus filhos? Os colegas? Os amigos? Que não tá legal? Seu chefe? Os seus subordinados? Quem de fato? Ou o país inteiro você gostaria de mudar? Quem de fato você gostaria de mudar, poderosa? Saiba que ninguém muda ninguém. Você vai mudar a pessoa mais importante da sua vida. Quando você muda o seu mundo, tudo muda. Quando você muda, o mundo todo muda. Por quê? Quando a gente entra, não somente dentro da parte dessa questão da neurociência, mas quanto da questão toda a parte energética. O que acontece quando eu mudo? Eu saio daquela vibração de vítima, eu saio daquela vibração de fracassada, eu saio daquela vibração, porque tudo vibra dentro de uma escala, tudo vibra. E quando eu assumo a postura de uma poderosa autorresponsável, eu vou sair daquela vibração. E com isso eu acabo adentrando em um outro estilo de vida. Então, por isso, quando as pessoas falam, Jane, mas eu quero tanto ter tal coisa, por que eu não consigo? Porque antes de ter, poderosa, eu preciso ser. Antes de conquistar algo, antes de ter algo, eu preciso me tornar aquele algo. Sabe o que? As nossas crenças, identidade, capacidade, merecimento. Vocês conseguem perceber? É muito nítido o quanto que as pessoas querem, às vezes até utilizam, eu gosto até de dar aquele exemplo, utilizam lá bolsas falsificadas, relógios falsificados, marcas de roupas falsificadas. Por quê? Como ela não tem a crença de identidade, eu sou uma poderosa, eu preciso me esconder atrás de marcas, atrás de brandings. Eu preciso usar um carrão para as pessoas me olhar, porque aquilo está ligado à minha falta de crença de identidade. Eu não sei quem eu sou. Quando eu não sei quem eu sou, não tenho a autorresponsabilidade de quem eu sou, eu não me sinto capaz de fazer determinadas coisas. Como eu não me sinto capaz de fazer determinadas coisas, eu não consigo ter determinadas coisas. Então, poderosa, antes de ter, nós trabalhamos todo o lado do nosso ser, é a minha base. O que acontece quando você vê aquele prédio arranha-céu? Perceba que quanto mais alto é aquele arranha-céu, aquele prédio gigante, mais o alicerce ele foi preparado dentro do que? Da base. E tudo isso, poderosa, também acontece com a nossa vida. Isso é um reflexo de tudo aquilo que eu estou fortalecendo. Quando eu sou, quando eu assumo de fato quem eu sou, tudo muda. Então, quando eu sou o quê? Quando eu comunico que eu sou uma vencedora. Eu não sou uma vítima do mundo e das circunstâncias. Eu sou uma heroína aprendiz da vida. O que aconteceu lá no meu passado não me define. O que vai mudar é o que eu escolho a partir de hoje. Não importa o que eu vivi ontem. É o que eu escolho a partir de hoje e a maneira como eu vou, de fato,
ter as minhas atitudes a cada dia para que eu seja e tenha aquilo que eu sempre escolhi para minha vida. E ninguém pode fazer isso senão por mim. E o quanto eu estou sendo uma murmuradora ou estou sendo uma pessoa grata? Olha só, pessoas autorresponsáveis, ela não reclama, ela não murmura. Ela, ao invés dela reclamar, que vem lá daquilo, aclamar, receber mais daquilo que eu estou afirmando, eu agradecer. Uau! Eu agradeço porque eu recebi aquele diagnóstico, era, né, voltando para o exemplo da pessoa que fumava, eu recebi aquele diagnóstico do médico, uau, eu agradeço porque ele me deu aquele diagnóstico e uau, meu passado como fumante não me define, eu escolho a partir de hoje cuidar da minha saúde. Percebe a diferença? E aí o que acontece? Você sai daquela vibração de fracassada, e você passa a ser o que? Uma heroína, aprendiz da vida. Ai, não importa, eu fumei a vida inteira, tô com o pulmão assim. Não! Uau! As minhas falhas que aconteceu lá, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi? Eu sou uma heroína, aprendiz da vida. Eu ainda tenho muito tempo aí pela minha vida para eu aproveitar, para eu ser feliz, para eu estar do lado das pessoas que eu mais amo, para eu desfrutar dessa vida linda como um ser grandioso que veio para essa vida para viver em abundância em todas as áreas. Saúde, amor, relacionamento, amorosidade, autenticidade e incluindo financeiramente, porque tudo é sistêmico. E quando eu estou dentro dessa vibração, é muito fácil todo mundo falar sobre abundância, dinheiro, sucesso não é dinheiro, sucesso não é o conquistar o outro lado externo, sucesso é eu vencer a mim mesma primeiro, isso é sucesso. Quando eu venço a mim mesma primeiro, eu saio daquela vibração de fracassada, que na verdade eu nem gosto de usar essa palavra fracassada. Fracassada é apenas aquela pessoa que desiste. Mas se essa pessoa teve um reflexo, fracasso, nada mais é do que o resultado diante de alguma coisa que ela estava fazendo e não deu certo. Ela vai fazer o quê? Diferente, vai se tornar o quê? Uma heroína aprendiz da vida. A vida é um ensinamento mais lindo que nós podemos receber a cada dia. Então, e aí? Quando você fala, eu te pergunto mais uma vez, você se considera uma pessoa autorresponsável? Olhando para toda a sua vida, aqueles pilares de finança, pilar financeiro, pilar saúde, o pilar conjugal, pilar com os filhos, seu pilar servir, o seu pilar intelectual, seu pilar emocional. Quando você olha para esses pilares, todos eles estão ok? Parabéns, uau! Como pode melhorar ainda mais isso? E aí você olhando para aqueles pilares, olhe para uma pessoa. Você quer conhecer uma pessoa para você entender como é que ela é, se ela é uma pessoa autorresponsável? Olha para a vida dela. E, gente, com toda a amorosidade do mundo, aqui a gente não está falando de julgamento, com toda a amorosidade do mundo. Se tem uma pessoa que está com algum problema em alguma área, você pode ter certeza. Ela não foi autorresponsável o suficiente para ela olhar aquilo como uma heroína aprendiz da vida, como uma pessoa grata por tudo aquilo que não deu certo, que ela pode escolher diferente, e como uma pessoa não mais murmuradora, mas uma pessoa que ela aprendeu com tudo aquilo, não mais como uma pessoa vitimada, mas sim como uma vencedora. Uau! Eu tive essa clareza e eu passei por tudo aquilo, aquilo me trouxe até aqui, e toda essa minha preparação já vai me levar para outros patamares. Então é isso. Se você quer de fato conhecer alguém, olhe para a vida dela e olhe para a sua própria vida. A sua pior área, poderosa, pode ter certeza que é a área que você não está dedicando tanto o seu tempo, a sua prioridade, a sua autenticidade nisso e o seu foco. Por isso, quando você fala uma área está assim, outra área... Por quê? Porque não está sendo congruente, você não está olhando aquilo com aquela harmonia, porque quando nós estamos, de fato, trabalhando toda essa parte dessa harmonização e essa conscientização, tudo muda. E aí, tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Se sim, deixa um coraçãozinho aí para eu saber se vocês estão aí, tá entendendo, está conseguindo
absorver isso, toda essa parte, o quanto que é lindo quando a gente para de dar todo esse poder que já está dentro de nós, e quando a gente assume isso, não importa o que o outro faça, não importa como faz, o que importa é o que eu assumo para mim, como uma mulher, como uma poderosa, autorresponsável pela minha vida. Sabe por quê? Porque uma poderosa autorresponsável, ela não reclama dos seus filhos. Uma poderosa autorresponsável, ela não reclama que a pessoa, o filho ou a filha só dá problema, que tira ela do sério. Uma pessoa autorresponsável não acusa o seu marido ou o seu namorado, seu companheiro. Uma poderosa autorresponsável não critica o seu trabalho ou a falta do trabalho. E aí? Fichas vão caindo, uma poderosa não condena os políticos. Uma poderosa autorresponsável não condena, porque ela vai cuidar da sua vibração e ela vai ser exemplo. Eu ouço muitas pessoas: nossa, Jane, eu estou desacreditada da vida. Não tem ninguém nesse país que não seja corrupto. Aí, dentro do processo, eu digo: uau, ninguém é muita coisa. E se não existe ninguém, nem você, que tal você escolher ser uma pessoa idônea, autêntica? E aí, fez sentido isso para você? Nossa, Jane, aí você pegou pesado, pegou, né? Sim, por quê? Porque nós temos os nossos vícios linguísticos, e que os nossos vícios linguísticos, toda essa parte, as palavras têm poder. Então, quando se fala o todos somos um, quando se fala, está tendo problema lá do outro lado do mundo, isso não é problema meu, é problema seu sim. É problema meu sim, porque nós somos responsáveis por emanar, sim, amor, por emanar, porque poderosa. Não tem isso de, quando nós vibramos com o intuito de cuidar, com o intuito realmente de contribuir de alguma maneira, toda a nossa vibração, ela vai somar com o todo. E aí, nós estamos cuidando disso? Nós estamos olhando com aquilo com amorosidade, sem julgamento? O quanto que a gente de fato está sendo autorresponsável diante até disso? Então não adianta ficar falando, gente, eu adoro, olha, todos somos um, é o lema, todos somos um. E o que eu estou fazendo do meu lado? O quanto que eu estou ali? Porque sim, a nossa vida ela é sistêmica. Ela é toda a nossa parte emocional, intelectual, financeira, conjugal, o servir. E quando a gente fala o servir, de fato, eu estou de fato contribuindo com o mundo? Qual é o meu papel como uma pessoa autorresponsável? É só condenar? É só isso? Qual que é poderosa? Então, uma poderosa autorresponsável, ela não fica criticando, julgando sobre desigualdades e violência. Ela vai contribuir positivamente. Sabe por quê, poderosa? Porque pessoas autorresponsáveis, ela vai contribuir, ela vai oferecer o seu melhor, ela vai fazer sem condenar. Sem condenar, porque toda pessoa que ela é viciada através das suas emoções, ela está sempre condenando o outro, ela está sempre olhando pelo lado do outro. E poderosas que estão ali com a autorresponsabilidade diante da sua vida, ela assume todo o seu poder de olhar primeiro para si, para depois de fato fazer alguma coisa. E aí o que acontece quando a gente assume todo esse nosso poder, dessa autorresponsabilidade diante das nossas vidas, diante da nossa vida, a gente colhe benefícios, incluindo características lindas. E aí, será que vale a pena ou não vale sermos pessoas autorresponsáveis? Quando nós assumimos a autorresponsabilidade diante da nossa vida, a gente consegue ter os nossos reais motivos de ação. Não importa se está todo mundo indo para o lado esquerdo e se eu vou para o lado direito, eu não sou todo mundo. Eu vou escolher e eu posso escolher diferente, como um exemplo. O quanto que nós fazemos, quando eu falo de exemplo, o quanto que às vezes a gente observa tantas pessoas. Não importa, poderosa, se você está lá olhando para que os outros estejam fazendo. Olhe para você. Sabe aquele lado do comparar? Olhe para você o que você está fazendo. E tudo vai te levar para um outro patamar quando você olha para si. Quando você olha para de fato o que você está fazendo. Quando você assume a autorresponsabilidade, quais são os seus reais motivos de ação a seguir na sua vida e na sua carreira.
sem se importar o que os outros estão fazendo, mas o que você está fazendo para isso. O outro benefício de ser uma poderosa autorresponsável, você vai ter mais satisfação profissional. Por quê? Porque você vai sair daquela murmuração, daquela ruminação cognitiva, aquela ruminação neural, e você vai estar olhando para o quê? Poderosa, se você for olhar, todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Eu estou olhando para o outro, sempre focado onde? No lado luz dela ou no lado sombra? E assim acontece no nosso lado profissional também. Quando eu aplico isso, eu tenho mais satisfação profissional, porque eu estou focado, uau, essa empresa, ela me oferece isso, isso e isso. Não está ainda no patamar que eu escolhi ou que eu desejo, mas eu sei que eu estou tendo aqui os resultados, reflexos daquilo que eu estou fazendo. Uau, não é mais a minha autorresponsabilidade para eu buscar outras infinitas possibilidades diante da vida. Mesmo que ninguém acredite em você, seja você a pessoa para acreditar em você. Mais eficácia no seu trabalho, porque você está sempre focado onde todo trabalho vai ter o seu desafio. Você vai estar focada onde? No foco na solução. Então, com isso, você vai ter sim mais eficácia, porque quando a gente está focada ali na solução, onde está a nossa atenção, o nosso caminho neural está para onde? Na solução daquilo. E desafio sempre vai ter mais poderosa, lembre-se. Quanto mais despertar da consciência eu tenho diante da minha vida, mais responsabilidade diante da minha vida pessoal, profissional, intelectual e até mesmo espiritualmente falando. Eu estou cuidando da minha... E quando a gente fala espiritualmente, poderosa, aqui não se trata de religião. Espiritualmente falando, uau, aquilo que eu acredito que está lá dentro de mim, dentro do meu ser, lá da minha alma. Isso te gera muito mais satisfação. Quanta grandiosidade você pode perceber, ser e receber quando você está nessa permissividade. Então, estabelecer pessoas que assumem a autorresponsabilidade, ele estabelece limite para a sua vida. Sim, aprender a dizer não, ela estabelecem lá objetivos claros para a sua vida. E ela segue. Não importa se as coisas estão indo para outro, ela segue. Porque não importa a velocidade, o que importa é a direção daquilo que você acredita para a sua vida. E pessoas autorresponsáveis, ela também tem mais o quê? Satisfação pessoal. Porque ela está sempre focada onde? Sempre no lado luz das pessoas. Não importa se as pessoas têm as suas falhas, mas uau, como todos nós temos, nosso lado luz, nosso lado sombra. Onde é que eu estou focada? No lado luz ou no lado sombra do outro? Então, com isso, acaba dando mais satisfação pessoal para nós, né? A gente elimina também, poderosa, aquele nível de controle, sabe? Aquele nível de controle excessivo diante de tudo na vida. Isso causa um tremendo estresse, isso causa um tremendo aceleramento mental. E quando a gente assume a autorresponsabilidade, o que acontece com a gente? Até o nosso nível de estresse, de controle baixa, justamente por quê? Porque, na verdade, eu saio daquele mundo de julgamento, eu saio daquele mundo do controle excessivo diante das coisas, porque todo esse controle está ligado a uma insegurança interna. E quando eu faço isso, tudo acaba mudando. Consequentemente, poderosa, nós temos aí uma melhora na nossa saúde. Então, quando se fala na saúde, em todos os pilares, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde intelectual. Então, o quanto que isso vale para a nossa vida, nós sermos poderosas e autorresponsáveis diante da nossa vida. A gente se torna assim, quando a gente cria esses novos caminhos neurais, tudo se torna muito melhor, porque nós nos tornamos pessoas mais flexíveis, pessoas com a sua permissão para as infinitas possibilidades da sua vida. Consegue realizar muito mais, tanto na sua vida pessoal como na sua vida intelectual. Pessoas que estão no mundo acadêmico, né, em formação, muitas pessoas dão o feedback, uau, Jane, olha, as minhas realizações acadêmicas dentro da minha área, da minha formação, isso tem ajudado muito, uau, como pode melhorar ainda mais tudo isso, né? Pessoas que estão lá estudando. Eu sou palestrante oficial de toda essa parte do livro O Poder da Autorresponsabilidade, é um best-seller.
Então eu faço palestras em universidades, em instituições, em empresas. E aí quando a pessoa entende, nossa, Jane, eu achava que isso era um peso para a vida, na verdade é uma chave. A autorresponsabilidade, quando nós assumimos, é a chave para a libertação. A libertação de qualquer coisa, porque sim, eu posso mudar. E olha, gente, eu utilizo esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é para tudo na nossa vida. Olha o tamanho desse livro. Eu falo que é como se fosse uma Bíblia. Você pode carregar isso, é muito prático na sua bolsinha, poderosa, colocar na sua bolsinha e você vai entender o porquê da importância da gente estar sempre revendo. Gente, esse livro, de tempos em tempos, eu volto a ler ele de novo. Porque, olha, tem coisas que foi ali escrita que quando nós estamos nesse processo de expansão de consciência, a cada vez que nós evoluímos ainda mais nós estamos na permissão de entender outras coisas, em nível ainda muito mais profundo. Então, esses são os benefícios de se colher, de se assumir realmente a autorresponsabilidade. A gente consegue o quê? A gente tem muito mais capacidade para a gente resolver os desafios, porque a gente está focado aonde? Na solução e não no problema. O problema existe, uma solução existe. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma atividade e estava com alguns desafios tecnológicos, né, para colocar o material lá tal. Eu falei, gente, eu não vou ficar batendo a cabeça aqui o tempo todo tal. Eu vou junto com a minha equipe pedir ajuda. Sim, gente, ajuda não é dizer eu não consigo, eu sou é assumir o que? Autorresponsabilidade. Uau, eu não estou conseguindo, quem é que pode me ajudar, né? E ela prontamente falou, Jane, eu vou verificar depois, né, Karine? Como é bom ter pessoas aí junto com você que tá ali. Mas por quê? Porque, de fato, nós estamos na permissão do aprender, do se aperfeiçoar, de fazer. E, gente, não pense que a minha vida... Uau, é a perfeição. Todos os dias eu tenho algo a aprender, mas com a autorresponsabilidade eu estou focada onde? Na solução. Olha, por esse caminho não deu, mas como que a gente pode melhorar? Vamos por esse caminho? Vamos fazer isso? E não precisa ser pesado, não precisa. Mas assim, a autorresponsabilidade é assumir isso. É estar sempre focado o quê? No comprometimento. O que eu estou de fato fazendo aqui que não deu certo ainda, mas como é que pode melhorar isso? O que se requer de mim para que eu possa lapidar isso daqui? Eu sempre digo, eu lapido joias há mais de 11 anos, só que a joia que eu precisei lapidar e continuo nesse processo de lapidação é a minha própria joia. É o lapidar a minha própria joia. Quando eu falo um diamante, o que acontece com o processo do diamante? O diamante, ele é uma joia que ele passou por vários processos de lapidação. E o diamante, ele é valioso. Quanto mais lapidação ele passa, ele é ainda mais valioso. Então, quem somos nós? Quando nós assumimos a autorresponsabilidade, nós temos, sim, um melhor comprometimento diante da nossa vida, diante de tudo. Quando nós assumimos a autorresponsabilidade, melhora-se a nossa comunicação, a gente está conversando com as pessoas dentro daquele processo assim, uau, o que se requer de mim hoje para eu aprender? O que se requer de mim hoje para eu baixar as minhas barreiras ali e pedir ajuda quando for necessário? Com isso, a gente acaba tendo que mais disposição para ouvir o outro, mais disposição para aplicar a empatia, mais disposição para estar focada onde? Dentro daquele lado da positividade que contribui na nossa vida. E para onde que a gente está focado? Para frente e avante. E isso faz toda a diferença, poderosa, porque a gente tá lá naquele nosso caminho neural do positivo, a gente está lá naquela nossa vibração. Gente, tudo é energia. A nossa vibração da solução, a vibração do crescer, a vibração do contribuir. E a gente sai daquele ciclo vicioso e a gente adentra naquele ciclo virtuoso, sabe? Virtuoso do que? Positivo. Pessoas acabam vindo para nós, parcerias, pessoas acabam vindo para contribuir, pessoas acabam vindo por quê? Porque nós não estamos naquele poço de lamentação, naquele poço de vitimismo, naquele poço de fracasso. A gente está em outros patamares. E é isso. Então, o que falta de fato para a gente se tornar pessoas autorresponsáveis? E agora eu vou compartilhar com vocês aqui.
tem aqui as 6 leis da autorresponsabilidade poderosa. Vocês conhecem essas 6 leis? Escreve aí para mim. Conhece já as 6 leis da autorresponsabilidade poderosa? Olha, não vale contar historinha. Como pode melhorar isso, hein? Então, quais são essas 6 leis da autorresponsabilidade para a gente aplicar todos os dias isso na nossa vida, independente do que aconteça? A primeira lei da autorresponsabilidade é: se for para você criticar as pessoas, cale-se. Sim, conhece, né, Karine? For para você criticar as pessoas, silencie. Porque você tem um interessante ponto de vista, a outra pessoa tem um outro interessante ponto de vista. Se não for para contribuir, cale-se, silencie. Quando você aplica isso, você não está adentrando naquele processo. Pessoa criticando, você criticando, qual a vibração que você vai estar? Aquilo vai resolver, aquilo não vai resolver, sabe por quê? Aquilo que é o certo para você não é o certo para o outro. Vamos dar um exemplo? Quando se fala de cultura, gente, é muito engraçado. Porque quando eu trabalhava na multinacional, a minha equipe era o quê? Era o Brasil, Estados Unidos, China e Índia. E aí o que acontece? O quanto que nós precisamos utilizar e aplicar a autorresponsabilidade dentro da nossa própria vida para a gente fazer a comunicação com todos esses países. Para mim, é a coisa mais normal do mundo fazer aquele churrascão, fazer aquele, né, comer uma carne, um grelhado, alguma coisa assim, carne para mim. E aí? Isso é a mesma coisa para as pessoas que estão lá na cultura indiana? Não, não é, porque eles não comem carne vermelha. E aí? Então, eu vou criticar, olha, não está funcionando porque você não gosta de um barbecue, você não gosta disso, você... E aí, poderosa? Percebe o quanto que a crítica não resolve? Então, se for para eu julgar ou criticar, silencie. Silencie porque você vai passar a ouvir melhor, você vai entender o interessante ponto de vista da outra pessoa, principalmente cultural. Olha isso. Porque um dos maiores problemas que nós temos hoje não é que na humanidade é a comunicação. O quanto que eu estou me comunicando, olhando para as pessoas, e quando a gente começa a assumir a autorresponsabilidade, né, as nossas relações interpessoais, que é a relação com o outro, que é uma das habilidades da inteligência emocional, tudo isso vai mudando, você se torna uma pessoa mais flexível, você se torna uma pessoa menos julgadora, você se torna uma pessoa mais leve, poderosa. Quem que não quer isso para sua vida? Tudo que nós vamos fazer, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em projetos que você está envolvido, a gente não quer mais tanto peso, já existe tanto peso aí, a gente não quer mais. E como é que a gente pode mudar isso? A autorresponsabilidade. Então, a lei 1, se for para criticar poderosa, silencie, silencie. Isso vai fazer total diferença. Tá fazendo sentido aí para vocês? Estão gostando disso? Coloca o dedinho nesse coraçãozinho, nesse aviãozinho e já compartilha com outras poderosas e me diga, vamos compartilhar isso, poderosa. A autorresponsabilidade pode mudar a sua vida em todos os pilares. Acredite, em todos os pilares. Vai lá e faça, aplique por você e depois partilha. Muitas assistem às minhas aulas ou palestra, né? Ou passam pelos processos comigo e depois falam, Jane, eu não tinha noção o quanto que eu era uma pessoa irresponsável diante da minha vida. Mas com toda amorosidade, existe a possibilidade da pessoa escolher mudar tudo isso. Existe a possibilidade de escolher outros caminhos. Existe a possibilidade de escolher se desenvolver, ser uma pessoa mais madura emocionalmente, ser uma pessoa mais leve, ser uma pessoa que de fato esteja focado na solução dos seus problemas e não no poço dos seus problemas, e não seja uma pessoa responsável e, na verdade, buscar solução para os seus problemas e não jogar mais lenha na fogueira. Entendeu? A segunda lei da autorresponsabilidade poderosa, a segunda lei é qual? Se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Você percebe aquelas pessoas que estão sempre reclamando de algo? Nunca está satisfeita?
Nunca está satisfeita, poderosa. Reclamar é diferente de dar um feedback. Toda poderosa, quando está trabalhando, seja num projeto, seja numa organização, ou seja em casa, né? Gente, nessa pandemia, o que eu atendi de poderosa, que só reclamava do marido, que só reclamava. Quando a gente começou a fazer esse processo de assumir a autorresponsabilidade, eu falei, uau, então se não tá desse jeito, qual é a sugestão que você poderia dar para melhorar? E isso acontece muito em casa, muito na empresa. Sabe aquela pessoa que a empresa faz tudo, mas a pessoa tá sempre reclamando? Se deu X de aumento, tá reclamando que não tá bom. Se não deu, tá reclamando que não está bom. Se tem um problema na equipe, tá reclamando. E aí quando se pergunta, uau, qual é a sugestão então de melhoria nisso? Não se aplica. Eu nesse momento não tenho nenhuma sugestão para dar. Então, poderosa, se for para reclamar das circunstâncias, poderosa, assuma a autorresponsabilidade dessa lei e dê sugestões. E para onde que está a sugestão? Ó, lá para o meu novo caminho neural do quê? Da solução daquilo. E sair, tem possibilidades, infinitas possibilidades. E poderosa, qual é a terceira lei da autorresponsabilidade? Poderosa, mais uma vez, se for para buscar culpados, busque o quê? A solução. Qual é o projeto que nunca teve aprendizado? Qual é o projeto que nunca teve problema? Poderosa, todo projeto, ele só vai avançar e ter reflexos, resultados, porque, de fato, ele está acontecendo. É muito legal quando eu converso, né? Converso aqui com a minha equipe, aqui com a Karine e tudo. A gente fala, uau, Karine, o que a gente aprendeu sobre isso aqui que não funcionou? O que a gente pode melhorar em relação a isso? O que nós podemos fazer diferente? Porque quando você está realizando determinados trabalhos, tem muitas coisas que as pessoas não dizem para você. Olha, se você fizer isso, vai funcionar assim. Nós só vamos aprender de fato, fazendo. O que acontece com uma criança? Eu gosto de dar sempre o exemplo da criança. A criança, quando ela começa a andar, poderosa, quantos tombos que essa criança leva até ela começar a andar e depois correr e depois ter todo o equilíbrio? Vários, não é? Se não dizer centenas, não é? Então, o que acontece? Ela só caiu porque ela estava no processo do andar, no processo do aprender. É lógico que quando nós estamos com mentores, com pessoas certas nos apoiando, sim, né, aqueles reflexos, aqueles desafios vai diminuir demais, porque eu tenho pessoas certas para me acompanhar, a me direcionar. É muito mais fácil, é muito mais rápido o resultado de tudo isso. Só que, mesmo assim, eu só vou conseguir entender tudo isso se eu estiver em ação. Então, poderosa, já como dizia Einstein, né? A vida é como andar de bicicleta. Para se manter o equilíbrio, é preciso nós estarmos o quê? Em movimento. Se você parar lá em cima da sua bicicletinha, não estou falando da bicicleta da academia, poderosa. A sua bicicleta de 2 rodas, lá na rua, o local que você esteja andando, se você parar em cima dela, o que vai acontecer? Ou você coloca o pé no chão, ou você cai. Então, isso. Então, se for para você buscar culpados, essa lei é o quê? Busque a solução. Foque a solução. Aprenda com eles. Sem julgar, sem condenar. Mas busque a solução. Isso vai fazer uma grande diferença para a sua vida. Isso só vai mostrar o quanto que você se reconhece. Assume o seu poder, o poder da autorresponsabilidade diante da sua vida. E tudo muda, poderosa, tudo muda quando você assume essa postura. E a 4ª lei, não menos importante do que as primeiras. Se for para se fazer de vítima, poderosa, faça-se do quê? Vencedora. Não existe vítima. Não existe vítima. Pessoas vítimas, ela tá só focada o quê? No problema, ela só tá focado naquilo, na impossibilidade. Poderosa, não vai funcionar.
O vitimismo não vai funcionar. E vou te dizer mais. Se você é aquela poderosa, que você continua naquele caminho do vitimismo, porque você tem ganho secundário, mas gente, que ganho secundário? Tem poderosas, mulheres, pessoas que ela não assume a postura de uma heroína aprendiz da vida, porque se ela assumir, ela não vai ter mais aquela bajulação. Poderosas, tem mulheres que não querem se curar, porque na verdade elas estão com aquele processo de não cura da sua vida, das suas emoções. Ela ganha a atenção dos filhos, ela ganha a atenção das pessoas que ficam lá paparicando ela. E quando a gente assume a autorresponsabilidade, na verdade aquilo vai mudar. Mas pessoas que não se reconhecem o quanto de vítima que ela tá, ela percebeu que quando ela é doente, ela tem as pessoas ali ao redor dela. Ai, tá doendo isso, tá doendo aquilo. Ela não consegue enxergar o tanto de dano que ela está fazendo para ela, para o seu corpo, para suas células, para suas emoções. E quando a gente muda tudo isso, assume a autorresponsabilidade, eu deixo os filhos voarem, eu deixo as condições acontecerem como tem que ser, e os presentes são grandiosos para a saúde emocional, para a saúde física, para a saúde mental. Eu cheguei ao ponto de atender, né? Tenho exemplos aqui de situações que tinha uma poderosa que estava num vitimismo gigante. E aí, o que acontecia se ela saísse do vitimismo? Se ela saísse do vitimismo, ela precisava assumir a autorresponsabilidade diante do divórcio que ela estava passando. Mas ela tinha aí uma pensão farta, muito farta, que se ela assumisse a autorresponsabilidade, se curasse diante de toda aquela saúde emocional que ela estava, ela iria perder aquela pensão. E aí, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Na verdade, ela ficou por alguns anos sendo a vítima, porque a vítima ela era doente, e aí como ela era doente, ela tinha o quê? Todo mês aquele dinheirinho caindo. Só que a cada vez ela caía mais no buraco, a cada vez ela caía mais no buraco, até chegar ao ponto de que não dava mais para ela ser aquele lado vítima, porque com determinados processos existe como você saber quem é que está sendo vítima ou quem é que de fato está ali naquele processo de doença. Aí foi o quê? Foi cortado aquele benefício. E aí o que aconteceu? Aí a pessoa veio novamente me procurar para ajuda, porque até então ela não queria sair do lado vítima. Eu agradeci, devolvi o dinheiro e disse, olha, muito obrigado, eu te agradeço. Quando você estiver no seu momento de passar por esse seu processo de lapidação que requer autorresponsabilidade, você pode me procurar. Ela veio me procurar. E aí sim nós fizemos um trabalho lindo e ela assumiu. Aí sim a autorresponsabilidade diante da vida dela e ela percebeu o quanto que ela perdeu, né? Porque muitas pessoas vivem naquela murmuração e ela acha que o dinheiro vai comprar aquilo, ela acha que o dinheiro vai repor tudo aquilo. Mas quando ela entrou nesse processo lindo de autorresponsabilidade pela vida dela, autorresponsabilidade diante da saúde dela, ela voou. Hoje ela está aí, uma libélula voando pela vida, porque ela entendeu, se reconheceu e se comprometeu. Uau! Então, quanto de poder, poderosa, que você está dando para o outro, se você pudesse assumir isso para você, quanta grandiosidade você poderia receber na sua vida com toda essa postura. Não de vítima, mas uma heroína aprendiz da vida. Uau! Quanto que isso muda. Tudo muda. Tudo muda. E aí, a quinta lei sobre o poder da autorresponsabilidade. Qual que é a quinta lei, Jane? Não menos importante do que as primeiras. Se for para você justificar os seus erros, aprenda com eles. E aplique a vulnerabilidade diante da sua vida, que sim, que a gente pode errar. Eu posso errar. Então, é lindo quando a gente adentra dentro daquele processo de autorresponsabilidade. Uau! Jane, o que se requer de você em relação a isso? Uau! Me perdoe. Eu errei. Me perdoe. Olha, foi falha minha. Me perdoe. Eu não segui esse processo. Ok? Então, eu aprendi com ele. E agora, a partir de agora, vai ser diferente. Então, gente, quando
eu paro de ficar me justificando. Eu não fiz isso, porque isso... Para de contar historinha, porque a única pessoa que você está contando historinhas mentirazinhas, com prazo de validade vencido, é para você mesmo, não é para o outro. Por quê? Porque as historinhas que nós contamos é aquelas historinhas só para enganar o cérebro da pessoa mais importante da sua vida, você. E aí, até quando você vai ficar contando historinhas que não vai te levar para um outro patamar de vida? Muito pelo contrário. Se você não sair dessa ruminação dessas historinhas e assumir a autorresponsabilidade, a sua vida vai ser sempre mais historinhas. Então, poderosa, assuma, aprenda com essa lei, né? Aplicando isso na sua vida. Se for para justificar pelos seus erros, aprenda com eles. E assuma, uau, eu errei. Quantas poderosas que ela está errando todos os dias, mas ela tem um ego inflado, um orgulho tão gigante, tão potencializado, que ela tá com problema na sua vida, na sua relação, e ela tá errando o tempo todo. Mas o orgulho não deixa ela sair disso e dizer, olha, me perdoa. Eu errei. Dessa vez eu errei, me perdoa. Mas eu aprendi com esse erro, eu vou fazer diferente. Então, poderosa, aprender com os erros. A gente não precisa estar justificando. Eu sei, eu entendo, eu compreendo que tem muita gente que está sempre justificando. Muitas vezes ela não tem consciência, e com toda amorosidade. Agora vocês já estão tendo esse conhecimento aqui com toda amorosidade. Você já tem tudo isso que você pode aplicar e que você vai perceber que vai sim mudar a sua vida. Então, uma coisa é você não saber, não ter consciência. E aí você faz isso porque você não tem consciência. Outra coisa é você saber e não aplicar. E aí? Pessoas autorresponsáveis aprendem sobre esse conhecimento e aplica. Com isso se torna o quê? Sabedoria. Porque todo conhecimento colocado em prática, ele se torna sabedoria. Mas vamos lá, poderosos, vamos lá para a sexta lei sobre autorresponsabilidade. A sexta lei é: se for para julgar alguém, observe a atitude dessa pessoa. Julgar jamais, mas observe a atitude dessa pessoa. E quando a gente fala dentro desse processo, comece observando a atitude da pessoa mais importante da sua vida. É o quê? Uau! Por que eu estou fazendo? Quem sou eu para estar fazendo esse tipo de julgamento? Quando eu olho para o outro, eu vejo... Então, quando a gente começa a adentrar nesse processo, olha só, o nosso nível de inteligência emocional só vai aumentando. Por quê? Muitas vezes quando a gente fala, olha, eu tô no trânsito, eu sou uma pessoa super autorresponsável, não julgo ninguém. Até chegar o quê? Até chegar no trânsito e alguém dá uma cortada em você e você buzinar e querer sair correndo atrás desse carro tal. O que acontece? Vai resolver alguma coisa? Qual que é o seu nível de inteligência emocional em relação a isso? Não vai. Você só vai criar mais e mais conflito e julgar a outra pessoa. Quando você para com esse processo de julgamento, você passa a se colocar no lugar dessa pessoa. Uau, essa pessoa talvez me cortou. Vamos pensar lá pelo lado. Talvez essa pessoa me cortou, passou pela minha frente, porque tinha alguém dentro do carro, né, indo para uma emergência, infartada, N situações. Só que você vai, de fato, olhar primeiro pelas suas atitudes. Não julgamento, mas olhando as atitudes. E sim, se for para você, em relação ao trabalho, em relação ao companheiro, em relação a qualquer coisa que possa acontecer, antes de você julgar o outro, comece olhando pelas suas atitudes, porque tudo é um reflexo, sabe? A lei do espelho, né, tá refletindo aqui o que está aqui dentro. Então tá refletindo desse lado o que está cheio aqui. Então, quando você passa a aplicar essa lei na sua vida poderosa, o seu nível de inteligência emocional muda, né? A sua maneira de se reconhecer dentro das suas emoções muda. Consequentemente, a sua semeadura, a colheita daquilo que você vem semeando também vai mudar. Por quê? Você começou a semear não mais espinhos. Quem semeia espinho só vai colher espinho, mas você começou a semear
ali, preparar ali o seu jardim, essa é a grande diferença. Pare de correr atrás das borboletas e prepare o seu campo, o seu jardim, para que as borboletas venham até você. Quando você está preparando isso, tudo muda. Então, quando eu aplico essas leis, nessa autorresponsabilidade na nossa vida, tudo muda. Por quê? Porque nós somos a pessoa responsável por mudar tudo. Aí eu pergunto, quem é a pessoa responsável pela sua própria felicidade e sucesso? Quem é a pessoa responsável por mudar qualquer história da sua vida? Quem é a pessoa responsável por se tornar a protagonista da própria vida? Quem é a pessoa responsável por reescrever uma nova história? Quem é a pessoa responsável por sair dessa murmúria, sair desse desafio? E se você, poderosa, não consegue mudar isso sozinha, porque muitas vezes sim, muitas pessoas precisam de ajuda e tá tudo bem, mas seja autorresponsável e busque ajuda, busque mentores, busque pessoas para que possa contribuir com você, para que você continue assumindo a sua postura de autorresponsabilidade para te levar em outros patamares, porque diante daquela sexta lei, lembra do poder, que é o próprio tema, não dê o seu poder a outras pessoas em relação a julgamento. Perceba, pessoas que estão aqui acima de você, sabe o que elas vão fazer com você? Elas vão estar sempre fazendo assim com você, puxando para cima junto com elas. Pessoas que estão aqui abaixo de você vai te puxar para baixo. Aí eu te pergunto, poderosa, quem são as pessoas que você escolhe andar? Quem são as pessoas que você escolhe se relacionar? Quem são as pessoas que você escolhe estar por perto? Aquelas que te puxam para cima ou aquelas que te colocam mais no buraco? E com a autorresponsabilidade, você aplicando todos os dias na sua vida, você vai fazer o seu mapeamento. Com esse conhecimento se tornando sabedoria. Por quê? Porque você já tem esse conhecimento. E você já pode sair daqui aplicando isso na sua vida de uma maneira diferente. Porque sim, como dizia, né, eu fiz uma imersão em PNL na Inglaterra com o co-criador da PNL, Dr. Richard Bandler. E depois no final, né, daquela imersão super profunda, você tem a oportunidade de estar conversando com ele ali naquela roda, porque são grupos, né, pequenos, tal. E aí ele tá sempre naquela pergunta: por que ser a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Isso está nos livros dele, isso está nos treinamentos dele, isso está quando você tem a oportunidade e é sim poderosa. Então eu pergunto para você, por que continuar sendo essa mulher de sempre se você pode ser uma poderosa ainda melhor? Então, essa é a live de hoje. Eu espero ter sido uma contribuição aí na vida de vocês e que alguma sementinha, que eu possa ter de alguma maneira plantado alguma sementinha e que isso possa germinar aí na vida de vocês, que vocês possam aplicar aí também na vida de vocês. Para quem não conseguiu assistir essa live inteira, por ser às vezes no horário do almoço, por ser algum horário que não tem disponibilidade para assistir, não se preocupe, poderosa, que logo mais esse vídeo vai estar lá no meu canal. Só vocês procurarem por Jane Hansen Oficial, tá? Qualquer coisa, entra aqui no meu Instagram, aqui no link da minha bio já tem lá o link que já vai direto pro meu canal, e aí vocês podem ir lá, podem assistir quantas vezes vocês quiserem, podem deixar lá o feedback de vocês. Uau, Jane, foi uma contribuição para minha vida, que com certeza eu preparo com muito carinho todo esse conteúdo e entrego o meu melhor para vocês. Então, se vocês puderem contribuir com o meu trabalho também, eu vou ficar imensamente grata. Então, por hoje é isso, poderosas. Gratidão imensa a todas vocês e a gente se vê lá do outro lado. Depois vocês podem assistir novamente essa live que eu preparei com muito carinho para vocês completinho lá no meu canal, tá bom? Então um beijo grande, gratidão imensa. Tenha uma excelente sexta-feira e nos vemos lá do outro lado. Tchau, tchau!